trago saudações de irmãos em Belo Horizonte que estão lembrando de nós nesse momento. E nós desejamos aproveitar esse tempo juntos e juntos nos aquietarmos aos pés do Senhor. Assim como foi Maria. Uma alegria rever os irmãos, alguns ainda lembro da fisionomia, outros não, mas é sempre bom estar com os irmãos. Antes de lermos o nosso primeiro versículo, então os irmãos já estão cientes que o tema desse tempo juntos é com respeito à volta do Senhor. E mais do que isso, é como que o Senhor deseja conduzir esses últimos dias no que diz respeito à nossa vida, à vida da sua igreja. E na época do apóstolo Paulo, ele escreveu duas epístolas particularmente voltadas à questão da volta do Senhor, que são as epístolas aos Tessalonicenses. E o nosso primeiro texto vem da primeira epístola aos Tessalonicenses, em que o apóstolo ele procurou encorajar aqueles irmãos de uma maneira muito especial com respeito à volta do Senhor. Nós olhamos para o Senhor esta manhã no sentido dele igualmente nos encorajar nesse sentido. Então, o primeiro texto, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Observe essa última frase. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade. Amém. Senhor, nessa manhã as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nós. Amém. Senhor, obrigado porque podemos nos apresentar juntos diante de ti nessa manhã com alegria. Amém. Sabendo que o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, Senhor, nos apresentamos com confiança. Confiança de sermos aceitos perfeitamente no amado. Obrigado, Senhor. E agora nós reconhecemos, Senhor, que tu tens as palavras de vida eterna, mais ninguém. Por isso, permite-nos, Senhor, pelo teu Espírito, nos aquietar diante de ti. Fala ao nosso coração. Conduz-nos nesta manhã. Agora, na palavra que vem a seguir, durante esse dia, cativa-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para contemplarmos o Senhor e tão somente o Senhor. Glorifica teu santo nome, Senhor, nessa manhã. Para a glória de ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Nos seus irmãos, mas sempre que a gente pensa na volta do Senhor e fazemos menção aos livros de Tessalonicenses, nossa mente vai para alguns dos textos que falam do encontro do Senhor nos ares, e falam da ressurreição dos mortos, falam de coisas mais escatológicas. E eu creio que quando nós falamos da volta do Senhor, o que é o primeiro pensamento que passa por nós? Qual a nossa tendência natural? Eu creio que a nossa tendência natural é precisamente pensarmos nas questões mais escatológicas, eventos, fatos, tempos e épocas e sinais, e se o Senhor vem, se acontece isso, se não acontece, se ainda falta alguma coisa. Irmãos, eu creio que o Senhor quer nos chamar a atenção é que quando pensamos na volta do Senhor e na urgência desses dias, existe um aspecto em que nós precisamos olhar para dentro e nos colocarmos diante do Senhor, porque o Senhor está completando uma obra. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse assim, que ele estava certo, que aquele que havia começado boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor tem uma obra em nós, irmãos. Certamente a obra dele vai muito além de em nós. Vai fora, o Senhor é Senhor de
todas as coisas. E no final, como vimos ontem à noite, todas as coisas convergirão para Ele. Só que nessas todas as coisas estamos incluídos você e eu. Então, parte da obra do Senhor tem a ver conosco. E tem a ver com a nossa reação, a nossa resposta a esse trabalho. Quando nós pensamos nesses últimos dias, às vezes a gente tem a impressão que as coisas estão cada vez mais difíceis, sobre tantos aspectos. Não é curioso? Por quê? Muito provavelmente, irmãos, é porque o tempo se abrevia e o Senhor tem cada vez menos tempo para completar a sua obra. Ele não fica pressionado pelo calendário, mas o que eu quero dizer é que ele precisa intensificar a sua obra em nós, porque ele tem um alvo que ele alcançará. Amém. Independente de você e de mim. Mas existe um aspecto nessa obra dele que requer a nossa resposta, requer a nossa rendição, para que ele possa fazer e alcançar aquilo de maneira plena e o quanto antes. E esse texto, ele nos chama a atenção para isso. Ele aparece logo no início dessas duas epístolas. E ele diz assim: olha, nós exortamos, consolamos e admoestamos cada um de vós com a paz a seus filhos, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Viver de modo digno. Quando pensamos na volta do Senhor, a questão é: será que nós pensamos nesses termos? Viver de modo digno de Deus? Ou será que quando o Senhor voltar, Ele encontrará a sua igreja? E é claro que Ele sabe quem é quem. Mas se fosse alguém que não estivesse na posição do Senhor, será que Ele saberia distinguir nós do mundo? Irmãos, nós precisamos viver de tal modo que, assim como diz esses textos, seja de forma digna. E não é coisa digna de um grupo, de um nome, digna de Deus. Digna de Deus, que nos chama para seu reino e glória. Grande chamada esse. E a nossa resposta precisa ser coerente com esse chamado. Então isso requer uma postura, uma resposta, uma postura espiritual. E se eu tivesse que dar um título a esse momento, a essas palavras, estão mais voltadas a esse aspecto: postura espiritual. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele realmente demonstrava essa postura. Eu gostaria de ler esses versículos em Filipenses capítulo 3 com os irmãos, observar palavras que o apóstolo Paulo disse de si mesmo, a partir do versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, essa é uma atitude, essa é uma postura espiritual. Gostaria de gastar os próximos minutos, depois voltaremos a esse texto, mas considerando essa frase, versículo 12, observe assim: ele prosseguia para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Aqui parece quase que é uma lógica circular. Ele sabia que Paulo, havia sido conquistado para algo. Então, é como se fosse o alvo. Olha, eu sei que eu fui conquistado, eu fui redimido, eu fui comprado por alto preço para isto. E é para isso que eu vou conquistar aquilo. É conquistar aquilo para o que ele havia sido conquistado. E aí nós pensamos assim: já não havia sido conquistado? Sim, já havia.
Era por isso que ele poderia prosseguir para conquistar, porque ele já havia sido conquistado. Mas aí nós dizemos assim, mas se já conquistou, então pronto, está feito. Não é bem assim. Não é bem assim. Se há alguma coisa para a qual nós não fomos conquistados, nós não devemos correr atrás disso. Não devemos. Mas se há alguma coisa para a qual nós fomos conquistados, nós também não devemos cruzar os braços e achar que já está realizado. Potencialmente está realizado, mas nós precisamos conquistar aquilo para o que fomos conquistados. E para nos ajudar um pouquinho nesse conceito, e que reconheço não é lá dos mais simples, e a nossa vida cristã muitas vezes patina nesses pontos, eu gostaria de ilustrar isso com o livro de Josué. Nós vamos gastar boa parte do nosso tempo hoje de manhã, se o Senhor assim permitir, no livro de Josué. O livro de Josué, de forma, em linhas gerais, conta de uma conquista da terra. Então, nesse aspecto, está intimamente ligado a Filipenses capítulo 3. Então nós vamos começar lendo o versículo 1 de Josué, capítulo 1. Se o Senhor permitir, gostaríamos de, ao menos, ver algumas fases iniciais desse livro. Os irmãos lembram que o povo de Israel, depois da peregrinação de praticamente 40 anos no deserto, chegou ali às portas da terra e precisava atravessar o Jordão. E o livro começa nessa situação. Então o povo se preparando para entrar na terra que Deus havia prometido lhes dar. Mas eles precisavam entrar. E para entrar eles precisavam cruzar o Jordão. Grande batalha, grande desafio. E no início desse livro o que encontramos é uma sequência de ações preparatórias para essa travessia. Então nós vamos começar considerando como é que Josué e o povo se preparou para aquele momento de crise, para entrar. E logo depois, a primeira batalha foi Jericó, e logo a seguir, a segunda batalha, de fato foram duas, foi contra Ai. Se o Senhor permitir, gostaríamos de passar por esses textos, e observar questões que a gente entende que ilustram aquela postura de Paulo, que por sua vez creio que devem nos motivar a termos uma postura, a buscarmos uma postura semelhante diante do Senhor. Então Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, a primeira palavra do Senhor a Josué foi: dispõe-te. Preste atenção nisso. Dispõe-te. Irmãos, muitas das questões da nossa jornada espiritual, e principalmente no que diz respeito à conquista, à batalha, tem a ver diretamente com a nossa disposição diante de Deus. E disposição não é alguma coisa que Deus vai lhe dar. Não é alguma coisa que alguém vai lhe dar. Disposição é alguma coisa que você precisa procurar adquirir diante do Senhor. É uma resposta nossa a uma palavra do Senhor. É uma resposta nossa a uma revelação do Senhor. A uma visão do Senhor. Dispõe-te. Eu fico imaginando se Josué não tivesse se disposto. Acho que esse livro seria bem mais curto. Talvez tivesse terminado por aqui. O Senhor levantaria uma outra pessoa, para conduzir o seu povo a conquistar a terra. Porque uma coisa é certa: o Senhor prometeu dar, o Senhor dará. Se não havia Josué, será havia alguma outra pessoa. Então, a primeira palavra do Senhor para Josué foi: dispõe-te. Muito bem. A nossa alma agitada já começa a pensar assim: maneiras de eu me dispor, Está certo, tem que me dispor. Mas
Agora, o outro lado. A continuação do versículo 2. Passa esse Jordão, tu e teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A disposição precisava ser para alcançar aquilo que Deus havia determinado lhes dar. Muitas vezes a gente se dispõe, mas a gente se dispõe a fazer coisas que o Senhor não nos deu. E aí a nossa disposição, ela se termina, a gente se frustra, a gente se cansa, né? A gente se machuca, a gente experimenta morte em vez de vida. Por quê? Porque a nossa disposição ela não corresponde a alguma coisa que Deus nos deu. Mas se o Senhor nos deu algo e desejamos prosseguir e conquistar aquilo para o que fomos conquistados por Cristo Jesus, precisamos começar com uma disposição. E muitas vezes, se nós não a encontrarmos, precisaremos ir aos pés do Senhor, como aquele que foi ao Senhor e disse: ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma oração justa, irmão. Senhor, ajuda-me na falta de disposição. Me dá uma disposição. Mas essa ação, esse primeiro passo, irmãos, tem que ser nosso. É a nossa resposta ao Senhor. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, quando tenho dado, como prometi a Moisés. O nosso irmão nos lembrou ontem à noite desse texto. Olha que coisa impressionante. Deus já havia dado aquela terra ao povo de Israel. Mas aqui havia uma condição. Olha, você quer tomar posse, você quer usufruir disso, você quer dar aquilo, você tem que ir lá e pôr o pé. Onde quer que você põe o pé, é seu, porque eu já dei. Então, é nisso que se resume o conquistar aquilo para o que foi conquistado. O Senhor já havia conquistado, já havia determinado lhes dar aquela terra. Mas não terminou, não era automático, não. Eles não desceram lá de paraquedas. Eles precisavam atravessar o Jordão. Eles precisavam tomar posse daquela terra, e seria por meio de batalhas. E é tão curioso, irmãos, quando a palavra de Deus se refere ao tomar posse, o Senhor diz assim: entrar no meu descanso. Hebreus capítulo 3 e 4 fala disso. Agora, pense friamente. Vai para o livro de Josué. Eles entraram numa sequência de batalhas. Que descanso é esse? Então vocês veem, irmãos, o descanso é muito mais uma atitude, uma realidade que não tem tanto a ver com o que nos rodeia, porque o que está em volta, isso não mudará, ao contrário, haverá de se intensificar. São batalhas, batalhas e batalhas, mas são batalhas que o Senhor já venceu. São batalhas que o Senhor já disse: aquilo é o meu povo. Mas, atenção, povo de Deus, nós precisamos ir lá e ó, pela graça de Deus. E aí, é como se o Senhor disse: aquilo que eu já determinei lhes dar, se vocês se dispuserem e colocarem a planta no pé, então vocês terão a realidade daquilo. Aquilo que é potencialmente verdade, perfeitamente verdade em Cristo, pela ação do Espírito Santo, pela nossa resposta ao Senhor, pelo colocar o pé, aquilo se torna realidade. A gente tem a experiência de experimentar mesmo, de provar a realidade, o lado subjetivo das realidades espirituais, que já são verdadeiras em Cristo. Versículo 4: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Imaginando, talvez Josué, para a nossa surpresa, talvez ele não fosse nem forte, nem lá muito corajoso. Então o Senhor diz: olha, ser forte e corajoso. O Senhor sabe que quando nós olhamos para frente e vemos as dificuldades, a nossa tendência, conhecendo a nossa fraqueza, a nossa tendência
é olharmos mais para dentro do que para o Senhor. E aí, se acovardar é a coisa mais fácil e mais natural. Mas nós não somos chamados para vivermos um caminho natural. O nosso caminho, irmãos, é espiritual. E o caminho espiritual olha para o Senhor, que já venceu todas as coisas. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Vocês percebem por que ele podia ser forte e corajoso? Não porque ele, na sua força, no seu braço, alcançaria algo inimaginável. Não, é porque o Senhor havia prometido dar a seus pais. Ele precisava ser forte e corajoso, ter disposição para ir lá e pôr o pé. O Senhor já havia determinado lhes dar aquela terra. Então, somente ser forte e corajoso, segunda vez. Esse irmão precisava realmente de ajuda. Né? Mas o Senhor lhe dá ajuda. E muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, por 3 vezes, o Senhor encorajou a Josué a ser forte e corajoso. E depois, a 4ª vez, foi o próprio povo, assim, olha, vai em frente. Né? Assim como nós obedecemos Moisés, nós vamos te obedecer também. Então, somente ser forte e corajoso. Então, ele ouviu isso 4 vezes. 3 vezes de Deus, 1 vez do povo. E essa parte dos versículos 7 e 8 é tão importante. Porque ele deveria ser forte e corajoso, de acordo com a palavra de Deus. Ele não poderia ser forte e corajoso do seu jeito, mas é de acordo com a palavra de Deus. Versículo 10, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, agora é Josué, palavra de Josué, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, e dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuires. Essa expressão, às vezes a gente lê e não percebe, mas é uma das ações mais importantes que Josué comandou ao povo antes de atravessar o Jordão. Foi, olha, provede-vos de comida. Em outras palavras, vocês vão precisar de energia, vocês vão precisar de sustento, vocês vão precisar de alguma coisa que em cima da qual vocês vão conseguir carregar o seu próprio peso e os demais e atravessar esse Jordão. E conosco, irmãos, não é diferente. Se temos um Jordão para atravessar, se temos uma Jericó para vencer, temos uma terra toda para conquistar e para dar pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo mover de Deus. Se temos e desejamos conquistar aquilo para o que fomos conquistados, nós precisamos nos prover de alimento. Nosso alimento é a palavra de Deus. Então, a maneira com que eu entendo esse texto é, muito bem, vamos conquistar aquilo para o que fomos conquistados? Pergunta, para que fomos conquistados? Ora, se nós não sabemos sequer para o que fomos conquistados, como é que vamos prosseguir? Mas se soubermos, que grande alento! Porque sabemos que é uma conquista justa a ser alcançada. Então, quero dar apenas 2 exemplos para os irmãos entenderem um pouco melhor o que eu quero dizer. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual, preste atenção agora, o qual
se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Amém. Essa é uma das realidades mais preciosas que um dia, pela graça de Deus, Ele nos abriu os olhos para vermos. E a nossa confiança não é outra senão essa. Somos aceitos porque o Senhor morreu por nós, pelos nossos muitos pecados. E eles, por Deus, foram esquecidos. Nós não esquecemos. O nosso cônjuge não esquece. Os nossos filhos não esquecem. Os nossos colegas não esquecem. Mas Deus esqueceu. Diante de Deus, o pecado confessado, ele está na mais profundezas do mar, e dali, Deus não nos pesca de volta. Graças ao Senhor. Mas esse versículo prossegue de uma maneira quase que inesperada. Ele se entregou por causa dos nossos pecados com um objetivo para, preste atenção nesse para que nos desarraigar deste mundo perverso, nos tirar daqui pela raiz, nos fazer viver neste mundo, porque o Senhor não nos tira do mundo. Quando o Senhor orou ao Pai, João capítulo 17, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor arranca as nossas raízes deste mundo e nos deixa aqui, como que apoiados apenas. Mas desarraigados significa que as nossas raízes não estão fincadas nesse mundo. Nós não nos alimentamos, a nossa base, a nossa nutrição, ela não vem deste mundo. Nós não dependemos deste mundo. É isso que esse texto significa. E veja, o Senhor morreu por nós com esse objetivo, para que nós possamos de fato experimentar esse tipo de vida. Mas irmãos, como que o mundo é problema? É uma dificuldade. E se nós não vigiarmos, as nossas raízes naturalmente vão descendo. Aqui temos um bom exemplo. Sabemos que o Senhor nos conquistou para isso. Está escrito nesse texto. Então é justo que nós vamos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu quero pôr meu pé em cima desse pedacinho de terra. Eu não quero viver arraigado nesse mundo. Quando o Senhor chamar, o Senhor vai puxar rapidinho assim. Quem estiver agarrado vai ficar mais um pouco, Mas quem estiver solto, vai logo. Quem estiver muito arraigado vai esperar um pouquinho até desarraigar, Mas graças a Deus, Ele fará isso, Ele vai completar. Ele levará todos aqueles que lhe pertencem. Graças a Deus. Outro exemplo, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, agora preste atenção nesse para. Esse para é outra coisa para a qual o Senhor nos conquistou. E nós podemos prosseguir e dizer: Senhor, eu quero conquistar isso para o que o Senhor me conquistou. Eu quero pôr o pé nesse outro pedacinho de terra. É justo? Se o Senhor fez isso por nós, Ele nos conquistou para isso, nos reconciliou para isso. Então é justo que nós busquemos diante dele disposição. Fala assim: Senhor, eu quero pôr o pé, eu quero usufruir da realidade dessas palavras. Para o quê? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não olhe para si nessa hora. Ou nós vamos olhar para o Senhor, ou nós vamos olhar para o Senhor. Porque se a gente olhar para a gente, nós não achamos nem um pé para colocar em algum lugar. Mas se olharmos para o Senhor conquistou. Ele fez uma obra que pressupõe que isso aqui pode ser realidade. E nós desejamos que seja realidade. Então que o Senhor nos dê toda a graça. E
buscarmos essa posição. Eu creio que é isso que Paulo diz, viver por modo digno de Deus que vos chama ao seu reino e glória. Então, irmãos, assim como Josué disse ao povo, falou, olha, provede-vos de comida, provede-vos de algo que vos sustente nessa travessia do Jordão. Então nós também podemos e devemos entrar na palavra de Deus, buscar o nosso alimento sólido e, por que não, procurarmos todas as coisas para as quais o Senhor nos conquistou. Porque então é justo que nós busquemos dele a graça de colocarmos o pé sobre essas coisas e dizer, Senhor, o Senhor me conquistou para isso. Quero fazer como Paulo, prosseguir para conquistar aquilo, para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Vamos voltar então ao livro de Josué. Nós vamos pular o capítulo 2. Capítulo 2 conta uma belíssima história, história de Raabe, dos espias. O curioso é que depois de tudo que o Senhor disse a Josué, ainda mandaram espias, né? A gente pensa assim, bom, desnecessário. Talvez fosse mesmo. Mas não existe nenhuma repreensão da parte de Deus a essa ação de enviar os espias. Então o Senhor tem muita paciência. Ele é muito misericordioso, muito paciente. Assaz dele. Agora, quando os espias voltaram, é o último versículo do capítulo 2, o relato foi uma confirmação. Disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então houve uma percepção por parte deles, de que de fato aquilo era dádiva, herança de Deus. E eles se sentiram encorajados a prosseguir para conquistar a terra. Versículo 1 do capítulo 3, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Irmãos, observem a sequência. Então eles chegaram ali, à beira do Jordão, eles iam atravessar. E a recomendação foi assim, olha, fica de olho na arca. Olha que curioso, eu falei assim, olha, estou observando aí, se sai o sol, se não sai, né? Se o nível do rio sobe ou desce, na hora que descer aproveita e vai, não, nada disso. Olho na arca, a arca do testemunho. Aí para eles se apresentava a presença de Deus. Fica de olho na arca. E o que mais que ele diz aqui? Quando vires a arca da aliança do Senhor, então, o primeiro ponto, ver a arca da aliança. E que os levitas sacerdotes a levam, ou seja, a arca estava ali, não estava quieta, eles precisavam observar o movimento da arca. A hora que os levitas pegassem aquela arca nos ombros e a levassem, aí, assim, partireis vós também, e a seguireis. Muitas vezes nós levantamos e partimos antes da arca se mover. Não tem como dar certo, não. E às vezes acontece o contrário. A arca, né, se move e vai. Às vezes nós movemos na direção oposta. Às vezes nós sequer partimos. Simplesmente ficamos onde estamos. Então, aqui nós precisamos aprender essa realidade. Aprendermos a perceber o mover do Senhor. E nós movermos atrás dele. Seguir ao Senhor. Nunca na frente. Nunca em outra direção. Sabemos que isso não é simples, né? E para quem está sozinho, isso quase que beira a impossibilidade. Mas juntos nós podemos aprender a entender o mover do Senhor. E sempre que virmos o Senhor se mover. Mas
indo na direção da água. Tá, a água vai abrir. Né? Essa era a confiança deles. Então, irmãos, ver o mover da arca, partir e seguir. Essa sequência é importante. Versículo 4. Contudo, haja distância cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, outro ponto importante: santificação. Santificai-vos. Note que essa santificação, ela foi encorajada antes sequer de atravessar o Jordão. Não é do tipo, olha, vai conquistando, e quando chegar lá você se santifica. Aqui a santificação, a ideia é de separação das coisas que Deus havia dito não. Então separai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Não é curioso, não é? É antes. A santificação é quase que uma preparação. Pensando na volta do Senhor, irmãos, há poucas coisas que eu creio que sejam tão importantes quanto a santificação. Procurarmos nos separar primeiramente deste mundo, mas acabamos de ler Gálatas 1:4. Foi para isso que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Entre um dos aspectos é para nos desarraigar deste mundo. É justo que queiramos nos separar deste mundo. E já existe toda a provisão da parte de Deus, toda a graça necessária já está disponível para que isso aconteça e seja uma realidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Muito bem, então o capítulo 3 conta como eles se prepararam para aquela grande travessia. É interessante observar as diferenças que há entre a travessia lá do Mar Vermelho, quando saíram do Egito, e essa daqui, quando eles estavam prestes a entrar na terra. A distância, né, de tempo é em torno de 40 anos. Tipologicamente, a travessia do Mar Vermelho se refere à nossa conversão, quando saímos deste mundo, né? E aqui já é um estágio mais avançado, quando o povo entrava para conquistar a terra. E tipologicamente, essa conquista da terra é uma vida cristã em Cristo, com todos os benefícios e todos os desafios que estão implícitos numa vida em Cristo. Uma diferença que parece interessante é quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, a palavra diz que Moisés, né, ele feriu as águas com a sua vara e as águas se abriram. Ninguém teve que molhar o pé. Mas aqui não. Aqui foi um pouco diferente. Falei assim, olha, os sacerdotes com a arca, que aliás não havia na travessia a arca, alguma coisa posterior à travessia do Mar Vermelho, quando os sacerdotes entrarem e molharem os pés, eles precisavam pôr o pé no rio e eles teriam os pés molhados. Fico imaginando a posição desses sacerdotes, né? Molhou o pé, será que vai abrir essa água mesmo? Antes, eles poderiam se dar o luxo de assim, nós só vamos atravessar a hora que essa água abrir. E foi o que aconteceu. Mas aqui, depois de 40 anos, depois de caminhar com o Senhor, de ter experimentado o caráter de Deus, as maravilhas de Deus, o poder de Deus ao longo daqueles 40 anos do deserto, eles estavam num estágio em que Deus pode colocar a fé deles à prova de uma forma um pouco diferente. Falar, eu vou abrir essa água do mesmo jeito, mas será depois que os sacerdotes molharem o pé. Irmãos, muitas vezes eu creio que as águas não se abrem diante de nós porque nós não queremos molhar o pé. A gente fica, né, a uma distância tão grande da água só para ver se resolve, se abre. Não é assim. Ah, mas foi assim.
40 anos atrás, lá na travessia do Mar Vermelho. Quantas coisas o Senhor tolerou em nossa vida quando nós nos convertemos? Porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Mas Ele não deseja que nós continuemos naquela condição toda a nossa vida. Precisamos crescer, precisamos desenvolver. E coisas que a gente faz pelas crianças, né, quando elas são pequenininhas, a gente espera não ter que fazer quando elas são maiores. Faz parte do desenvolvimento. E nesse momento, Ele falou, olha, eu vou abrir essa água, igual eu fiz antes. Vocês não vão precisar dar nenhuma abraçada. Mas olha, quando os sacerdotes que estiverem carregando a arca, pousarem os pés sobre a água, quando eles molharem os pés, a água vai se abrir. Então vocês percebem que existe uma prova de fé um pouco diferente, mais difícil. Então não se impressione se as provas de fé na sua vida estão cada vez mais difíceis. É assim mesmo. Esse é o caminho do Senhor. Mas Ele sempre fará a obra. Mas nós precisamos responder à altura. Buscar graça diante do Senhor e termos uma atitude adequada para que o Senhor possa realizar aquilo que Ele deseja. O capítulo 4, então, descreve a travessia, né? E fala das 12 pedras que ficaram como símbolo no leito do rio, 12 pedras que eles levaram e erigiram em coluna no arraial, né? 12 pedras que, depois que as águas voltaram ao normal, ficaram completamente submersas, e as outras 12 pedras que ficaram, né, à vista. É o processo de morte e de ressurreição. Como isso é importante. Eles não poderiam ver aquelas 12 pedras debaixo d'água, depois que a água fechasse. Mas ao olhar as 12 pedras que estavam no seco, eles lembrariam, olha, debaixo dessa água tem 12 pedras que a gente pôde colocar ali, porque nós passamos esse rio de seco. E como é importante termos algo que lembre de 12 pedras, que nos faça, que nos remeta às vitórias que o Senhor alcançou em nossa vida. Isso nos encoraja. Se o Senhor permitir, nós vamos voltar a essas questões com um pouquinho mais de detalhes amanhã. Porque isso tudo aconteceu, né, essas 12 pedras foram erigidas numa cidade chamada Gilgal, que tem grande significado espiritual. Teve grande significado na história de Israel e na conquista da terra, e também tem grande significado espiritual para nós. Então, assim, nós voltaremos, se o Senhor permitir, amanhã ao capítulo 4. No capítulo 5, eles acabaram de atravessar o Jordão. Ainda não veio a primeira batalha. Então, ainda estamos naquela fase preparatória para a primeira batalha. E nessa fase, há dois aspectos muito importantes, eles são relatados aqui no capítulo 5. Versículo 8. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Irmãos, vocês não lembram que Deus instituiu a circuncisão com Abraão. Abraão é anterior ao período do Egito. E isso continuou, é o costume, né? O costume entre os judeus, mas não houve circuncisão durante os 40 anos do deserto. E também não houve celebração de Páscoa durante aqueles 40 anos do deserto. E agora, tendo atravessado o Jordão, já na terra, ainda não tendo que lutar nada, a primeira batalha ainda estava pela frente, o Senhor os levou a essas duas práticas mais uma vez. E nessa cidade chamada Gilgal, Ele circuncidou todo o povo, todos os machos foram circuncidados, né? E no versículo 10, nos diz: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês,
à tarde, nas campinas de Jericó. Então, irmãos, sabemos que a circuncisão nos fala do despojamento do corpo da carne, o reconhecimento da nossa parte, da verdade por trás das palavras do Senhor, quando Ele disse, olha, a carne para nada aproveita. Né? A carne para nada aproveita. E para nós é tão difícil aceitarmos isso, entendermos isso, e a dificuldade é porque a carne tem seus aspectos interessantes, tem seus aspectos sofisticados, tem seus aspectos que dá até dó, vamos colocar assim, de jogar fora. Né? O que me ajudou muito a entender isso foram aqueles textos, por exemplo, quando Saul ele precisava exterminar os amalequitas. E Amaleque nos fala da carne. E Deus diz assim, olha, tudo em Amaleque, tudo, não apenas os homens de guerra. Né? A gente pensa homem de guerra, aquele cara grande, peludo, tal, que não tomou banho ali, né, nos últimos 10 dias. Tá fácil de matar, mata esse cara logo. Mas ele vai descendo. Mulheres, crianças, bois, ovelhas, tudo. Isso não choca. A criança. Criança é aquele, né, monstro fedido em potencial. Deixa passar um tempo só para você ver o que ele vira. Ele vira um daqueles. E a atitude de Saul foi de poupar, abre aspas, o melhor. Supostamente para Deus. Irmãos, essa atitude é de, não, nós vamos usar, abre aspas, o melhor da nossa carne. O melhor das nossas ideias, o melhor das nossas boas intenções, o melhor de... E o Senhor nos diz, a carne para nada aproveita. Se começamos assim, terminamos em morte, e às vezes não sabemos porquê. E a razão é exatamente essa. Então a circuncisão nos lembra disso. Nos lembra de que na conquista nós precisamos deixar tudo que é nosso, tudo que é da nossa carne, de fora. Precisamos despojar dessas coisas. O que nos energiza tem que ser a vida de Cristo, pelo Espírito de Deus. Né? A carne que tão naturalmente nos energiza, essa energia nós precisamos deixar de lado. Ela é ineficaz na conquista da terra. E do outro lado, a celebração da Páscoa. Lembrar que se eles saíram do Egito, se eles puderam atravessar o Mar Vermelho naquela ocasião, foi porque os primogênitos haviam sido poupados. E eles haviam sido poupados porque em cada casa de Israel havia sangue nas portas, nos umbrais, nas vergas das portas. E quando o anjo de Deus passou em justiça, não passou em vingança, maldade, nada disso. Deus é santo. Ele passou em justiça. E diz que quando ele viu o sangue, é como se ele desviasse o olhar das qualidades ou defeitos de quem estivesse dentro da casa. Essa não é a questão. Mas viu o sangue e passou sobre. O nome da Páscoa é isso, passar por cima, passar sobre. Mas aqueles que não tinham esse símbolo, é como dissessem, olha, eu respondo por mim. Pois bem, vai responder por si, então vamos arrazoar. E ninguém pode permanecer diante de Deus. Ninguém subsiste perante a santidade de Deus. Né? Eles foram feridos. E essa celebração da Páscoa, então, servia para lembrá-los disso. Eles estavam ali não porque fossem melhores do que os egípcios, mas porque aquele animal havia dado sua vida por eles. E para nós temos a verdadeira Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal se deu por nós. Irmãos, não podemos ter qualquer sombra de dúvida. Se podemos, pela graça de Deus, conquistar aquilo para o que fomos conquistados, é só por uma razão. Que o Senhor morreu por nós. Ele verteu o seu sangue por nós.
Ele ressuscitou por nós. E a vida dele, pelo seu Espírito, está disponível em nós. É a nossa decisão de nos dispormos, de dizer, olha, não vou viver a minha vida pela força da minha carne. Vou deixar essa vida que está em mim. Ela avançar, ela crescer, ela ganhar. Né? E essa vida é a vida que vence. É a vida que já venceu. O Senhor já foi posto à prova. A ressurreição significa, olha, o sacrifício do Senhor foi aceito. E lá no Monte da Transfiguração, as palavras de Deus, quando o céu se abriu e disse, este meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. As palavras de um Deus perfeito que diz, este homem alcançou o que o primeiro homem falhou. O Senhor poderia ter subido ao céu naquele momento. No que diz respeito à sua carreira, em termos de homem, estava concluído. Mas se ele tivesse voltado naquele instante, seria apenas um homem, na glória por toda a eternidade. Não haveria mais ninguém. Mas não foi isso que ele desejou. Ele deseja conduzir muitos filhos à glória. E por isso ele desceu daquele monte. E não desviou seu olhar da cruz. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos gastar a eternidade para entender e expressar nossa gratidão ao Senhor. Sem isso, não adianta começar a pensar em conquista. Mas tendo enxergado isso, essa é a base. Então, o Senhor é aquele que peleja por nós. Agora o povo estava pronto para a primeira grande batalha. Jericó. O que nos diz o versículo 1 do capítulo 6 com respeito a Jericó? Isso nos dá uma ideia do cenário. Josué capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Os irmãos sabem que Jericó era uma cidade toda murada. Eu fico imaginando Josué ali nas campinas de Jericó, sabendo que, bom, precisamos começar a conquistar. Observe que até ali não houve batalha. Como isso é significativo. Né? Tudo que vimos até agora, não houve batalha. Mas a primeira batalha se apresentava. E o capítulo 5 termina com um texto que é tão impressionante. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto. Versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó. Agora, lembre-se como estava Jericó. Fechada, travada, estava hermética. Levantou os olhos. Agora, pensa assim. Ao pé de Jericó, ergue os olhos. O que ele vê? Jericó. Jericó, aquele murão. Mas o texto diz que quando ele levantou os olhos e olhou, eis que achava de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, há uma concordância muito grande entre os estudiosos que essa manifestação dessa pessoa é a pessoa do Senhor, a segunda pessoa da divindade. Josué, a ponto de entrar na primeira batalha, ao pé de Jericó, ergue os olhos e ele vê o Senhor. Irmãos, essa é a realidade. Quando nos aproximamos das nossas batalhas, se nós não virmos o Senhor, essa batalha fica muito difícil de ser travada. E aqui o Senhor se apresentou a Josué, porque ele sabia disso. Ele sabia que Josué precisava de uma visão da sua pessoa.
E é curioso que ele se apresentou com uma espada na mão, como dizendo, olha, quem vai lutar essa luta, essa batalha sou eu. O Senhor se apresenta diante de nós, nas nossas batalhas, como aquele cheque em branco que você preenche do valor que é necessário. Porque o Senhor é tudo o que nós precisamos, para cada instante. Se nós pulássemos direto do versículo 12 para o versículo 1 do capítulo 6, sem essa visão do Senhor, eu acho que haveria grande perda. Nós precisamos ver o Senhor. Erguer os olhos e ver além do muro. Erguer os olhos e ver além de Jericó. Erguemos os olhos e vemos o Senhor que se apresenta a nós com tudo o que precisamos, qualquer que seja a batalha. Qualquer que seja a luta. E curioso é a reação de Josué. Mas isso mostra a postura que ele tinha. Ele chegou, ele ficou rodeando. Oh, como você chama? Né? Você gosta de pão de queijo? Essas coisas, né? Nada. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? A postura dele era o seguinte, olha, há uma batalha e nessa batalha só há dois lados. Ou você está aqui ou você está lá. Essa era a postura de Josué, a postura mental dele. Nós temos muitas dificuldades, irmãos, nas nossas batalhas, porque a nossa cabeça, às vezes as nossas ideias, parece pireta, né? Que tudo amassado, aquela pasta, ele não sabe discernir uma coisa da outra. Clareza, discernimento, nós precisamos disso, né? E isso é alguma coisa que nós precisamos buscar diante do Senhor, e Hebreus capítulo 5 nos diz que o discernimento é dado pela experiência, o alimento sólido para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, prática e exercício, para discernir o bem e o mal. Então, discernimento espiritual, irmãos, é alguma coisa que se ganha pela prática, pelo exercício. E é curioso que quando Josué faz essa pergunta, o Senhor não repreende. Poxa, não me reconheceu? Nada disso. Ele respondeu, disse, não, eu sou príncipe do exército do Senhor de Cabo de Shem. E Josué se prostra e ele diz assim, olha, tira as sandálias dos pés, porque este lugar é santo. E Josué fez assim e o texto para nesse ponto. Mas, irmãos, não há como ler esse texto e não ter a clara impressão de que alguma coisa de muito íntimo e de muito espiritual, de muito verdadeira, muito próximo, aconteceu logo depois daquilo. Mas o texto propositalmente termina aqui para nos lembrar o seguinte: nós precisamos de uma vida escondida com o Senhor antes de qualquer batalha. Nós podemos entrar na batalha confiados em qualquer outra coisa, uma vida superficial diante de Deus. Precisamos ter questões que só eu e o Senhor sabemos, tratos que só eu e o Senhor conhecemos, coisas que só Deus sabe que precisou lidar comigo. Essa vida escondida é algo de precioso que nos capacita a prosseguir. E aí sim, chegamos ao capítulo 6, da primeira grande batalha. Aqueles que cresceram no contexto de escola dominical, não foi meu caso, né? Cantamos a respeito das muralhas de Jericó e tudo, conhecemos a história, muito impressionante. É a batalha da fé mesmo, né, irmãos? Então, versículo 2, capítulo 6, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes. Conquistar aquilo para o que fomos conquistados. Eles podiam prosseguir e conquistar Jericó, dizendo, nós vamos batalhar essa batalha. Sabe por quê? Porque Deus disse, aquilo lá, eu dei. Precisamos aprender a fugir das Jericós que o Senhor não nos deu. Batalhas as quais Ele não nos chamou a pelejar. E nós nos desgastamos, né, com essas batalhas muitas vezes. Nas melhores intenções, mas irmãos, precisamos ganhar esse discernimento do Senhor. Será que a arca se moveu naquela direção?
Vós, versículo 3, pois todos os homens de guerra, preste atenção nessa expressão, não era um, não era outro, não era metade, não era 2/3, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Então, por 6 dias, uma vez por dia, todos os homens de guerra rodeariam a cidade. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, vamos fazer as contas. 6 voltas, uma a cada dia. Depois, 7 no último dia, mas é só depois da 7ª que as muralhas cairiam. Então, essencialmente, eles dariam 12 voltas, aparentemente sem nenhum efeito. É só na 13ª volta, né, que alguma coisa aconteceria. Todos os homens de guerra. Versículo 5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Esse era o plano. Israel foi conhecendo o que Deus faria, do começo ao fim. Normalmente é assim nas nossas primeiras batalhas. Mas não foi assim sempre. Às vezes, assim, vai ver o que vai acontecer. Às vezes é assim. O exercício da nossa fé, às vezes, a fé é colocada em provas cada vez mais difíceis. Né? E o resto do texto nos conta que, de fato, foi assim que o plano foi executado. Então, versículo 9, por exemplo. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Versículo 11. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. E isso se deu por 6 dias. E depois, no 7º dia, sabemos a história, eles rodearam 7 vezes, e depois da 7ª vez, as muralhas caíram. Irmãos, a gente fica pensando, se eles dariam 12 voltas, sem qualquer consequência imediata, por que envolver todos os homens de guerra? E a palavra diz que eles iam armados. Às vezes a gente pensa assim, pô, que desperdício. Deixa a turma em casa, vai só um comitê. E para que carregar as armas? Não vai usar. Irmãos, eles não iam usar as armas naquele momento. Mas, irmãos, isso fala de postura, de prontidão. Eles precisavam, todos os homens de guerra, todos armados, mesmo eles sabendo que naquele momento eles não iam precisar das armas. Isso mostra uma postura, uma obediência, uma ação alerta com respeito ao Senhor. E nós que na maioria das vezes não sabemos se precisaremos estar armados, com quanto maior razão precisamos tomar sobre nós toda a armadura de Deus. Porque o dia mau, irmãos, ele existe. E muitas vezes nós não sabemos quando ele virá. E aquele texto de Efésios capítulo 6 nos diz assim: e tendo resistido, tendo vencido, prosseguimos. Venceram Ai, venceram em Jericó. E a próxima batalha foi Ai. Mas sabemos que na batalha de Jericó, Acã, ele tomou das coisas que Deus havia dito para não tomar. Isso resultou numa derrota. Capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué
de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Agora preste atenção e contraste isso com o evento de Jericó. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo. Não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Irmãos, essa é a lógica da nossa mente natural. Se o inimigo é fraco, vamos colocar o time titular. Se o time adversário, vocês não vão cansar os titulares, vão colocar os reservas para jogar e vão ver o que dá. O homem pensa assim. Mas em se tratando de batalha espiritual, a nossa lógica tem que ser espiritual. E na lógica de Deus, irmãos, é todos. Todos inclui você e eu. Ah, eu converti ontem. Você também. Todos os homens de guerra, todos armados, juntos. E sabemos o que aconteceu ontem. Eles tiveram que fugir. E o curioso é que Josué lamentou profundamente esse evento. E o clamor dele diante de Deus está no versículo 7. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentara-nos com ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel voltou as costas diante dos seus inimigos. Alguns haviam morrido naquela batalha, mas curiosamente não é isso que pesava no coração de Josué. O que pesava no coração de Josué é que eles tinham virado as costas para os seus inimigos. Tiveram que sair de fininho e fugir. Isso, claro, em consequência do pecado de Acã. E é curioso, né? Porque o pecado de Acã, de alguma maneira, mudou a maneira do povo como um todo pensar. E o povo aceitou ir em apenas 2 ou 3 mil. Agora a resposta de Deus. Assim, não, vocês vão vencer Ai também. Mas alguma coisa precisava ser consertada antes. Não é vai de novo. Vocês lembram quando o Senhor mandou o anjo escrever a epístola aos Efésios? Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. Aí volta. Nós precisamos passar por esse processo. Eles precisavam passar por um processo de arrependimento, de correção, antes de voltar à batalha. Versículo 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos. Irmãos, isso é uma lei espiritual. Se há pecado em nossa vida, estamos fracos. Quando o pecado é confessado, tratado, não é que nós ficamos fortes, mas é porque agora a vida do Senhor pode manifestar. E ali está a nossa força. Agora, o pecado, a separação entre nós e Deus. O pecado não pode ser tolerado. Precisamos nos arrepender. Precisamos confessar o nosso pecado. E é isso que o Senhor encorajou a Israel a fazer naquele dia. Os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, virar as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo. Mais uma vez, irmãos, santificação. Isso está na base da postura que precisamos ter diante do Senhor, esperando pela sua volta. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel.
aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Conhecemos o resto da história. Eles foram sorteando, a sorteia acabou caindo em Acã. Ele e toda a sua casa, né, foram apedrejados e colocados debaixo de um monturo de pedras. E agora sim, o povo estava pronto para voltar à peleja com Ai. Capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Olha que palavras importantes, irmãos, porque depois de uma derrota, nossa tendência é assim, deixa eu largar isso para lá que eu não dou conta, né? Mas eu disse: não, corrige, conserta aquilo que precisa ser consertado. Resolveu? Para frente, não te atemorizes, né? Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre. É quase que uma repetição, né, de coisas anteriores que já vimos. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Versículo 3, então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Vocês lembram antes? 2.000, 3.000? Olha a diferença. E sabemos que eles venceram essa batalha. Irmãos, eu quero impressionar vocês com essa atitude. Questões simples, mas às vezes a gente deixa a peteca cair, como a gente diz em Minas. Não sei se você quer jogar uma peteca. Deixamos a peteca cair. Mas se o Senhor conquistou Jericó, Ai, a terra, e diz: vai, dispõe-te, ser forte e corajoso, põe o pé, é seu. Mas se você não puser o pé, será seu só no papel, só em potencial. Você nunca usufruirá da realidade espiritual por detrás disso. Para concluir, irmãos, vamos voltar em Filipenses capítulo 3. Só voltarmos aquelas palavras do apóstolo Paulo, que eu acho que retratam bastante bem essa atitude espiritual que é justo que tenhamos diante do Senhor. Capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Irmãos, muitos de nós não prosseguimos, porque a gente acha que já chegou lá. Claro, ninguém diz isso. Nós não dizemos isso em sã consciência. Mas lá no fundo, existe uma satisfação com aquilo que já foi alcançado. E a gente está muito confortável. Obrigado. Essa atitude nos impede de prosseguir. Paulo começa esse texto dizendo assim: olha, se eu prossigo, é porque eu enxergo que tem muito caminho para frente. Não julgo havê-lo alcançado. Nós precisamos pedir que o Senhor nos encoraje a perceber que nós não chegamos lá ainda. Depois os irmãos olhem, mas no capítulo 13 de Josué, capítulo 1, versículo 1, já aparece Josué avançado em dias. E é uma conversa muito especial do Senhor com ele. Ele diz: Josué, está velho, avançado em dias, e ainda há muita terra para se conquistar. O curioso é isso. Até o capítulo 13, até o capítulo 12, temos conquista após conquista após conquista, e a impressão que a gente tem é que Israel foi tomando conta de tudo. Mas não é? Está longe de verdade. Chegamos a esse ponto e Deus assim: olha, Josué, você já está no fim da linha e tem muita coisa ainda para conquistar. Irmãos, vamos envelhecendo, caminhando com o Senhor, e às vezes uma das nossas frustrações é essa: Senhor, como é que pode? Né? A
essas alturas do acontecimento, já estou por aqui ainda. Né? Mas, irmãos, num certo aspecto, vai ser assim sempre. Mas isso não pode ser, em absoluto, razão para desânimo. Tem que ser razão, como Paulo disse: olha, se eu não conquistei, então prossigo. O problema é que nós saímos de um extremo e vamos ao outro. Ou achamos que já estamos lá, doce ilusão, ou então caímos no outro extremo. Ah, mas não dou conta, estou tão fraco, e já tentei, não aguento, o senhor sabe, o senhor conhece. Irmãos, olhe para a vida de Paulo, olhe para Josué, não é essa atitude que encontramos lá. Verdade, não julgo haver alcançado, mas eu prossigo. Essa é a atitude de Paulo. Prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13 fala: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Muitas vezes a gente não consegue avançar, querendo fazer tantas coisas, que as coisas que a gente faz estão uma em cada direção. Então a gente dá um passo para cá, um passo para cá, um passo para cá, não é que vê, você deu 10 passos e você está no mesmo lugar. Cada passo numa direção, você acaba tendo que voltar. Mas se nós tivermos apenas um alvo, uma direção, os 10 passos serão naquela direção. Uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo diz esquecendo das coisas que para trás ficam, nos seus irmãos, mas eu penso assim, a gente quer esquecer logo dos fracassos, daquela primeira batalha de Ai, coisas do tipo, coisas que deram errado. Verdade, precisamos arrepender, confessar e deixar para trás. Mas, irmãos, eu creio que essas coisas que para trás ficam não são apenas coisas ruins. Os sucessos também estão nessas coisas. E muitas vezes não prosseguimos, ficamos tão maravilhados e contentes com certas vitórias, estamos só olhando ali. E o Senhor diz: olha, seja bom, seja mau, prossegue, tem mais coisa pela frente. Porque senão nós começamos a tirar o foco e deixar de ser o Senhor para ser as coisas, sejam boas, sejam más. E aí vai do temperamento de cada um. Tem os mais otimistas, né? Para os quais empate é vitória, né? 0-0 já é grande resultado. E ficamos nessas questões e não conseguimos prosseguir. Outros, para cada derrota, aquilo parece que nunca sai daquilo. Está confessado, está consertado, está perdoado. Precisamos prosseguir para o prêmio. E aí diz: a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que nós sabemos qual que é essa soberana vocação? Porque se não soubermos, como avançar para um alvo que nós não sabemos qual é? Então, assim como Josué disse ao povo: provede-vos de alimento. Nós precisamos conhecer, nos alimentar, saber de que consiste essa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E os últimos versículos, irmãos, antes de concluir, no livro de Josué, já para o final do livro, capítulo 23. Aqui já faz parte do final, praticamente a despedida de Josué. Observe as palavras que ele deixou para o povo. Vamos concluir esse período com essas palavras, irmãos. Sejam de encorajamento para cada um. Capítulo 23 do livro de Josué, versículo 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Olha que expressão impressionante. Empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, o vosso Deus. Irmãos,
se nós não amarmos o Senhor de todo o coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, não iremos longe. E esse amor, ele precisa vir de um empenho, que diz assim, de guardar a nossa alma, é como se preservar a nossa alma, isolar a nossa alma de certas coisas para que ela possa se dedicar a uma coisa: amar o nosso Senhor. Versículos 12 e 13: porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, ainda tinha inimigos ao redor deles, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Irmãos, que expressão terrível! Perecer na boa terra que vos dá o vosso Deus. Porque perecer no deserto, perecer numa terra árida, é natural, mas perecer na boa terra? Mas, irmãos, pasmem, quantos de nós, em Cristo, a nossa vida é uma tristeza, é uma derrota, estamos perecendo, não no sentido de ir para o inferno, mas no sentido de que não estamos experimentando a realidade de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós. E possivelmente a razão seja porque nós não temos a disposição de dizer: eu vou conquistar, vou pôr o pé naquilo que o Senhor conquistou para mim. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, o vosso Deus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe.